Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos a Deus nossa vida, nossa história, os nossos doentes, falecidos, aqueles que se apresentam as nossas intenções e orações. Peçamos, apresentando o sínodo dos bispos, que Deus derrame seu Espírito Santo para que verdadeiramente possa ser um louvor ao Senhor. Apresentemos toda a nossa vida e peçamos que o Espírito Santo nos conduza nesse grupo de estudo para que amemos a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Por isso peçamos, ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, então vamos lá. A parábola então do fariseu e do cobrador de impostos, né? A palavra-chave, obviamente, aqui que nós vamos ver lá no final, é justificado, né? Por isso que começa no versículo 9. Aqueles que confiavam na própria justiça, tá? E termina com este último voltou para casa justificado, o outro não. Mas, e a palavra na língua grega é a mesma que é dikaios, que é justo, né? Então ele contou essa parábola para alguns. Confiavam na própria justiça. Qual a tradução que vocês têm disso daí? O 9. Convencido de serem justos.
Essa é a tradução melhor. Outros têm outra tradução? Confiava. Então, o verbo na língua grega é essa coisa de convencer-se, né? De ser persuadido a, né? Então, ainda está no perfeito, é aqueles que desde antes até agora, eles se convenceram, eles se persuadiram a si mesmos de que eles eram justos, tá? Então, na coisa bem literal, é isso daí, tá? Então, vamos pegar Lucas 5,32, aí vamos ver dentro do Evangelho de Lucas o que tem desse pensamento aí, desses se achavam justos, né? Jesus, porém, no 31, tomando a palavra, disse: os sãos não têm necessidade de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o que são? Não é que é justo, porque ninguém é justo, como nós falamos sempre, né? É aqueles que se chamavam justos, se achavam justos, esse Jesus não vem, porque esses daí não precisam de salvação. Só precisa de salvação aquele que se sabe doente, aquele que se sabe pecador. Esse precisa de salvação. Quem se acha salvo, quem se acha são, esse não vai precisar de salvador, né? De médico. Tá? De médico, no caso. Porque salvação e sessão na língua grega é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. 15:7. Aí no contexto de que nós vimos há um tempo atrás, da parábola da ovelha perdida, é o mesmo contexto, né? Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que 99 justos de Deus, que não precisam de arrependimento. Então, aquilo que nós falamos aquele dia, repetimos, quer dizer, não é que eles são justos. Esses 99 se acham justos, porque, afinal de contas, todos nós somos ovelha perdida. Todos nós somos ovelha perdida. No versículo 16 desse mesmo capítulo, ele queria matar a fome com bolotes que os porcos comiam, nem isso lhe dava. Não é isso daí não. Vamos lá, 16:15. Jesus lhes disse: vós sois os que querem passar por justo diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Até essa passagem ilumina aquilo que está no final. Quem se humilha será elevado, quem se eleva será humilhado. Então, aquele que quer se elevar perante os homens é abominável diante de Deus. Tá? Porque ele, no final das contas, ele quer ser Deus. Tá? Então, esse negócio de querer passar-se por justo perante Deus não dá certo. Tá? Não dá certo. Porque é humano, né? É uma santidade humana, né? É algo que não dá certo, né? A pessoa ela está se condenando fazendo isso, né? Ela está se condenando. Porque na realidade os dois são pecadores, né, padre? Tanto o fariseu como Mas o fariseu não acha que ele é pecador, né? não acha.
Esse que é o problema. Para ele é uma santidade sem limite, né? E tem gente que pensa-se assim, né? Por isso que todos os santos, sem exceção, todos eles já tinham certeza que estavam no inferno. Porque eles sabiam que eles eram pecadores, né? Eles tinham essa visão de si mesmo, né? De que eles eram pecadores. Agora, os fariseus não, eles achavam que eles eram justos, né? Então, no original é que eles se achavam justos diante da face, perante os homens, né? Perante os homens, né? Então, essa coisa de perante os homens dá uma de justos, né? Dá uma de justos, o que não é verdade, né? Outra passagem, não sei se vai dar certo, mas 10:29. Sim, que é o diálogo lá com o mestre da lei, né? 10:29. Então Jesus pergunta, Jesus fala que amar o próximo como a si mesmo, né? Jesus fala, responde isso, viverás. Aí o mestre da lei, ele porém, querendo se justificar, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Tá? Porque ele quer limitar o próximo, né? Então ele quer achar uma justificativa para reduzir quem é o próximo dele, né? Então a gente é louco para fazer isso na vida, né? Tá? Certo? Então é essa coisa de querer se fazer de justo perante os outros. E desprezavam os outros. Que tradução vocês têm aí para esse desprezavam aí? No Lucas 10:29? Não, lá na nossa passagem, agora voltando para lá. Lucas 18:9. Tanto na tradução litúrgica como da Jerusalém é desprezavam. Vocês têm outra palavra além de desprezavam? 9. Desprezavam os outros. Alguém tem uma palavra diferente? Todo mundo é desprezo aí, né? Então, exutenuntea, quer dizer, exutenunta, é aquela coisa, uden no grego é nada, certo? Então, desprezar é o quê? É ter o outro, tirar o nada, quer dizer, ter o outro por ninguém, ter o outro por nada, tá? Então, até mais forte do que essa palavra que a gente tem de desprezo mesmo, né? Então, primeiro, eles se achavam justos, né? E em segundo lugar, eles tinham o outro por nada. Tinham o outro por ninguém. Tá? Para falar a verdade, é bem mais pesado do que essa palavra que é desprezar, né? 2 homens subiram ao templo para rezar. Então, são 2 relacionamentos com Deus. Então, primeira visão que a gente tem que ter, eles não estão se relacionando entre si. Um não sabe o que está passando no coração do outro. Tá? Então, sem drama nesse ponto. O fariseu está lá na frente rezando, o cobrador de impostos batendo no peito, mas o fariseu está vendo o cobrador. O cobrador está vendo o fariseu, você também está vendo, porque estava de cabeça baixa, né? Mas um não está se relacionando, não está falando com o outro. Então, o fariseu está rezando, mas desprezando, tendo por nada o cobrador de impostos, mas o cobrador de impostos não sabe o que está passando no coração do fariseu. Deus
É, só Deus. Por quê? Por isso rezavam. Eles subiram para isso. Eles foram para rezar. Tá? Mas o outro foi lá e perdeu o tempo. Ficou falando da vida dos outros em vez de falar contigo. É. Mas vamos localizar aqui. Vamos entender a oração dele, porque às vezes a gente está fazendo a mesma oração sem perceber. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. 11. O fariseu de pé. O que significa isso? O que quer dizer de pé na Bíblia? Igualdade. Quer dizer de pé. Ah, vocês não sabem que é de pé? Oi? Subir? Não. Sempre recorda a passagem de Apocalipse, que diz que quando nosso Senhor vier, os justos ficarão de pé. De pé. Então, o que quer dizer de pé? Prontidão. Não. Prontidão é estemi. Que é de pé. Não sabem, gente? De pé é a posição de ressuscitado. Por isso que as almas lá, os justos estão de pé. Sabe? Falei várias vezes, né? Não uma vez só. Quer dizer, de pé, essa tradução, ele está de pé como uma pessoa que está de pé, mas não por Deus, por si mesmo, né? Ele está se colocando de pé. Quem nos coloca de pé é Deus. Tá? Tanto que adorar no grego é prosconusen, quer dizer, pros é em direção a, conusen é se inclinar. Quer dizer, isso é o verdadeiro adorador, aquele que sabe-se um nada perante Deus. E aqui ele se coloca de pé, tradução. Ele acha que ele é santo por si mesmo, né? Ele é santo por si mesmo. E isso, obviamente, é muito problemático, né? Oi? Mas é o que eles querem, o que o evangelista quer colocar. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo, é exatamente isso. Que ele é prepotente. Olha o que quer dizer a palavra prepotente. O que quer dizer a palavra prepotente? Não, pré-potente. O que é pré? Antes. Potente. O que é potente? Então, eu sou forte por mim mesmo. Eu sou forte por mim mesmo. Quer dizer, é a cara do fariseu isso daí. Ele é prepotente mesmo. Tá? Ó Deus, Eucaristo. O mesmo verbo na boca do leproso que foi curado. Eu agradeço. Só que, ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, Eucaristo. Perfeito. Só que o objeto desse agradecer que é problemático. Primeiro, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Alguém de nós pode falar isso? Não. Então vamos pegar a chave ao Evangelho dessa semana. A chave ao Evangelho dessa semana. Vamos pegar Mateus 23. Que é o capítulo que é só metendo o sarrafo em fariseu e hipócrita, né? O capítulo inteiro de Mateus 23 é só para isso. O fariseu eu posso considerar como uma pessoa, uma espécie de matriz, uma pessoa separada? Não, seita. Uma seita. O judaísmo era dividido em seitas. Então, pessoas que tinham uma certa forma de relacionar com Deus. Então, os saduceus, eles aceitavam só a Torá, o Pentateuco, e cuidavam, era uma seita ligada muito ao sacerdócio, não acreditavam em anjo nem em ressurreição. Os zelotas tinham toda uma religião para libertar Israel na força. E o farisaísmo, essa coisa da lei.
Porque quem sobrevive depois da queda do templo é só os fariseus, né? Todo judeu hoje no mundo é descendente dos fariseus, tá? Então, Mateus 23, 29. Vamos analisar aqui para entender isso. Eu não sou como os outros homens. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então a ênfase aqui não é nem em escriba nem em fariseu, é em hipócritas. Que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais o sepulcro dos justos. Até aí não tem problema nenhum. Tá? Isso não tem problema nenhum. Isso é até meritório. Porém, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Jesus continua: com isso testificais, dais testemunho contra vós mesmos, né? Que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Por que Jesus fala isso? Acredito que eles sabem que eles são capazes de matar o próprio Cristo no caso. Então, o que Jesus gostaria que eles falassem? Se estivesse no tempo, eles fariam. Então, vamos ver. Nós vamos lá enfeitar o túmulo dos profetas, o seu sepulcro dos justos, e eles deveriam falar o quê? Vamos, gente? Eles deveriam falar o quê? Para que eles estivessem vivos naquele tempo, eles não fariam. Não fariam. Eles deveriam falar o quê? Eles estão fazendo, não é? Não, eles não estão fazendo ainda. Mas eles deveriam falar o quê com relação aos pais deles? Aos antepassados? Não. Oi? Então, se nós estivéssemos lá, nós faríamos iguais ou até pior. Porque somos tão pecadores ou mais do que eles. Porque o que eles vão fazer essa geração? Eles vão matar o Filho de Deus. Tá? É a mesma coisa de falar, se eu tivesse no tempo de Jesus, eu não mandaria Jesus da cruz. A gente tem que falar exatamente isso. Se nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa. Nós faríamos a mesma coisa. E Adão e Eva também, né, pai? Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Por isso, vamos voltar lá. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Então, nós nunca podemos fazer uma oração dessa. Ladrões, desonestos, adúlteros. Às vezes a gente é pior do que ladrão, desonesto e adúltero. E nem como este cobrador de impostos. Agora, essa é a cena que as Bíblias antigas traziam, né? O fariseu de cabeça erguida, né? Olhando para o céu e o pecador abaixo. Então ele olha para trás e nem comece aí. O que ele está fazendo? Falando, nem comece aí. Oi? Está julgando, mas ele está fazendo uma coisa pior ainda do que julgar. Desprezando, mas eu desprezo para quê? Para eu me elevar. Por isso que a palavra orgulho na língua grega, para mim é uma das palavras mais definitórias, é huperafane. Huper é acima, que é o nosso super, tá? Fane é aparecer. Então, huperafane é acima do outro eu quero aparecer. Então, enquanto o cobrador está abaixado, ele está em pé, ele está se colocando no lugar de Deus com relação ao cobrador de impostos. Mas era eles mesmos que inventavam as leis, os próprios fariseus.
Não inventava, interpretava. Então, eles que interpretavam cada vez. E aí interpretando desse jeito. Mas o problema não é interpretar. O problema é interpretar desse jeito. Mas ele tinha muitas vezes, né? Não, é 613. É muita vez. É muito, é. E Jesus veio e traz Jesus. Mas Jesus faz e resume, né? E aí a gente tem que administrar isso. Agora, o problema não é 613. O problema é isto daqui. Como interpretava essas leis. Tá? Então, que o Papa Francisco falou essa semana, então a gente parar de xingar tanto o governante e rezar mais por eles, né? Porque às vezes a gente xinga os governantes, e às vezes estão errados mesmo, mas às vezes a gente está usando eles. Como esse homem estava usando o cobrador. A gente usa de que jeito? Para a gente se livrar dos próprios problemas. Ele fala com convicção tremenda. Sim. E a gente só que temos para hoje é esse governante. Temos que realmente rezar. Porque Não, sim. Mas o negócio é o seguinte, não adianta ficar usando. Vamos pegar em Lucas 13. Lucas 13 é uma grande lição com relação a isso, né? Padre, no terço dos homens, nós não esquecemos de rezar pelos governantes. Não, é obrigação. É obrigação. Olha o raciocínio que está aqui. Nesse momento vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os das suas vítimas. Então Pilatos mandou matar esses galileus que estavam sacrificando e mandou misturar o sangue deles com as vítimas. Misturou tudo lá porque matou eles em cima do próprio sacrifício. Tá? Tomando a palavra, ele disse: Jesus, acreditais que por terem sofrido tal morte, esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Não. Certo? Não. Eu vos digo, todavia, se não vos arrependeres, perecereis todos do mesmo modo. E agora, como sair disso? Eles não são mais pecadores do que os outros galileus. Porém, todavia, se não se arrepender dos pecados, vocês vão morrer do mesmo modo. O que Jesus está falando? Está vivo para também ter cuidado. Oi? Está vivo para ter cuidado. Então, cuidado com o quê? Não. Com o pecado, gente. Por que Jesus está contando isso aqui? Eu sempre coloco isso quando interpreto esse evangelho. É por isso que as pessoas gostam de programas como o Datena e companhia. Isso daqui é o Datena da época. É a notícia policial da época. O que o povo estava procurando, querendo saber? Eu fico feliz por não ser, porque eles são pecadores, estão sendo castigados por isso. Eu estou vivo? Eu não sou. Jesus fala, não faça, porque se você pecar, você vai morrer do mesmo modo. Porém, eu não posso falar que eles estão pagando pelo que eles fizeram. Deu para entender? Isso pode ser um castigo? Sim ou não? Pode, porém, eu não posso falar que é. Mas pode ser. Isso é reservado a Deus. Deu para entender? Mereceu, procurou outras coisas. Mas a gente faz isso para ter a sensação de desconto na nossa conta. Nem se dá conta que está se pegando mais um pouco ainda. Mas é. Olha, talvez vou sair um pouco fora, mas você vê que coisa, essa questão do Datena e companhia. Quanto se ganha de dinheiro em cima do crime? Tirando desgraça.
Mas é algo humano. Eles ganham, e não é só esse programa, né, gente? Quantos anos? Quantos anos? Cidade Alerta, quantos anos? Oi? Isso, já até morreu já, né? Quer dizer, quantos anos? Porque tem audiência. E por que tem audiência? É o mesmo daqui, ó, de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Depois vai falar da Torre de Siloé. E ele vai pegar da mesma forma. Torre de Siloé caiu, matou 18. Então é a mesma coisa lá do edifício que caiu no Ceará. Então, eles são mais pecadores que eu. Não fale isso. Mas não peque para não acontecer a mesma coisa. Porque o ser humano, ele quer descontar a própria conta. Mas o pessoal interpreta muito assim, cara. O pessoal fala que a Bíblia está afirmando que o cara é pecado. Algumas pessoas entendem. Não, mas pode ser. Mas eu não posso falar isso. Tem que ter cautela falar, né? Não tem que ter cautela. Não tem que falar, né? Tem que entregar para Deus e amém. Sabe? Mas a gente tem essa tentação mesmo. A gente tem essa tentação. Mas o hipócrita sempre vive dentro de nós, né? Sempre. Não tem muita diferença de hipócrita e fariseu, não? Não tem, porque a gente nunca pode esquecer. São Paulo era fariseu, Nicodemos era fariseu, José de Arimateia, que foi tirar Jesus da cruz, era fariseu. Então, existiam fariseus que não eram hipócritas. Porque isso daqui é escrito depois, lá para frente, quando só sobra fariseu. Então, as palavras. E dentro do próprio judaísmo, tem lugares que mete o sarrafo em fariseu também. Sabe? O que Jesus condena não é tanto o farisaísmo, é a hipocrisia. Tanto que, vamos voltar lá no nosso capítulo. Jesus, quando ele fala, os escribas vão falar, mestre, falando desse jeito, fala de nós também. E aí ele vai falar, em Mateus 23 lá mesmo, vocês também escribas. Porque o problema não é ser nem escriba nem fariseu, o problema é ser hipócrita. É ser hipócrita. Tá? Então vamos lá. E ainda ele apresenta a conta, né, no versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo em toda a minha renda. Gente, a gente não pode apresentar conta para Deus. Não pode. Senhor, olha o que eu faço por ti. Nunca a gente pode fazer uma oração dessa. Mas eu não posso louvar Deus pelo que faz? Sim. Mas você vai louvar Deus o que Ele faz através de você. Mas você não pode tomar posse das obras. Então vamos lá pegar 1 Coríntios 15. Que São Paulo dá um caminho para a gente sair disso. Tá? Quinze, 9. Padre, eu sou interessante que sempre aponta para o humano. Com certeza. Vamos lá. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça a mim dispensada não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Não eu. A graça de Deus que está em mim. Então, mas aí ele completa. Ele não fala, trabalhei mais que os outros apóstolos, então eu sou mais que eles. Não.
Aí ele fala, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Entende? Tá? Pode apontar budismo também, tá? Para falar a verdade, tudo, né? Tudo a gente que é bom, a gente tem que referenciar a Deus. Tudo que é mal, a gente tem que referenciar a nós mesmos. Né? Vamos lá, versículo 13. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. Se ele ficou à distância, qual que é a diferença? Quer dizer que o fariseu estava lá, bem perto da presença de Deus, né? Então era arrogante também, né? Tá? Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tenha piedade de mim, porque eu sou pecador. Então na Bíblia do Peregrino, vai trazer o cobrador de impostos, assume-se pecador no arrependimento. Então vamos pegar Salmo 32. Nossa, padre, eu estou pensando aqui que ele está no lugar de honra, né? Lá na frente, junto ao altar. Mas não pode, né? A gente tem que ser humilde nessa hora, né? Se colocar no lugar da gente. Bom, Salmo 32, versículo 5. Da confissão liberta do pecado, né? Confessei a ti o meu pecado e meu erro não te encobri. Eu disse, vou ao Senhor confessar o meu pecado e tu me absolveste o meu erro, perdoaste o meu pecado. Tá? Então, essa consciência de ser pecador. Certo? Lembra até o filho pródigo direto. Tem. Tá? Vamos outro 51:3. Qual é o Salmo 50, né, gente? O famoso lá que a gente usa para pedir perdão para Deus, né? Mas como o Salmo 50 é colocado, 51, né? É a numeração hebraica, no versículo 3. Tende piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Oi? É 51. Pois eu reconheço minhas transgressões e diante de mim está o meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Tá? Eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensina a sabedoria em segredo. Purifica meu pecado com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagastes. Escondeste a tua face dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades todas. E essa é a oração que o cobrador de impostos não fez, mas é isso que deve brotar do coração daquele que bate no peito, né? Tá? Arrependido de verdade. 41:5. Agora Salmo 41. Padre, dá a impressão de um ponto pessoal com Deus, né? Sim. Mas o fariseu estava encontrando com ele mesmo, né?
eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. É a mesma oração lá do meu Deus, tem piedade de mim porque eu sou pecador, tá? Cura-me porque pequei contra ti. Então, o libertar do pecado é uma cura. Às vezes a gente não pensa isso, né? Por isso a gente pode olhar para o leproso, a lepra como um pecado, né? Então, se libertar do pecado é uma cura. Tradução. Vamos inverter essa frase? Ser um pecador é ser um doente. É ser um doente. Oi? Aí todas as metáforas, né? Cego, surdo, mudo, tá? Não consegue se comunicar. Certo? Eu pensei sobre isso outro dia. Pensa que vive. Mas está morto. Qual é o versículo do 41? 5. Sim. Ele batia no peito. Então, o que é bater no peito? Então, nós vamos pegar as passagens do Antigo Testamento que batia no peito, né? São 3 desse bater no peito aí. Então, vamos pegar Isaías 32:12. Vocês vão achar interessante porque... Mas eu vou falar o contexto do versículo. Senão vocês vão achar que é bom ficar batendo no peito, né? Isaías 32, versículo 12. Batei no peito por causa dos campos ridentes, por causa das vinhas carregadas de fruto. Olha o 11. Estremecei, ó descuidadas, falando das mulheres. Tremei, vós que estáis tão cheias de soberba. Despojai-vos, despivo-vos, cingi os lombos. Por quê? Pecadoras são. Então, por que bater no peito por causa dos campos e por causa das vinhas carregadas de fruto? Porque vocês não merecem. Vocês não merecem. Vocês não prestam. Vocês são pecadoras. Vocês estão numa vida ruim. Então, ao invés de... Quando vocês olhar que a vinha está carregada, bata no peito e fala: eu não mereço isso, o Senhor me dá. Esse é o sentido da passagem aqui, tá? Vamos em Jeremias, que é o próximo livro, 31:19. Diferente essas interpretações, né, padre? Sim. É porque tem a ver com o contexto, né? 31:19. Porque a agricultura floriu, deu muito fruto. Sim, mas é fruto de Deus, né? Que vem dele, né? Desde a criação. Sim. Porque depois de me afastar, me arrependi. Depois me compreendi. Depois compreendi, bati no peito. Estava cheio de vergonha, enrubecia. Sim, trazia sobre mim o opróbrio, opróbrio é vergonha, da minha juventude. Tá? Gesto, então aqui não, o literal é na coxa, mas aí... Gesto de desprezo, tristeza, dor e remorso, tá? E remorso. Naum, agora eu quero ver se achar o profeta Naum aí, que é uma folha só da Bíblia, né? Tá?
Profeta que faz a festa porque Nínive caiu, no ano 611. Agora para achar Naum aqui é uma festa. Jerusalém é 1647. Naum, capítulo 2, versículo 7. Pode ser que na de vocês está no 8. Então, porque tem um problema de numeração aqui. Ou é 7 ou é 8. Começa com a beleza. Tá? A beleza foi exilada, levada embora. Suas servas gemem como o arrulho das pombas e batem em seu coração. Alguém tem uma tradução diferente? Não, aqui em outra está batendo no peito. Oi? Não achou? É depois de Miqueias. Oi? Todo mundo tem coração, todo mundo tem peito aí. Só que é levável. Levável é coração. Mas é até mais bonito bater no coração, porque esse é o sentido. O que é bater no peito? O que é bater no coração? Que é isso aqui. Nesse ponto. Mas vem desse gesto do cobrador de impostos da missa. Por quê? O que é bater no peito, gente? Qual é o simbolismo disso? Sim, mas por que bater no peito? Por que bate no coração? Aqui na 127 é bater no coração. Então, eu pequei, eu decidi pecar. Foi esse coração que decidiu pecar. A gente reconhece de onde veio. A gente não culpa. Enquanto o fariseu fala, como esse, o cobrador fala, esse pecou, eu pequei, esse coração pecou. Tá? Aponta para entranhas, hein, padre? Aponta para as entranhas, aponta de onde que veio a decisão de pecar. Lucas 23, 27. Tudo que eu peguei aqui, aonde aparece bater no peito na Bíblia, todos estão aí, viu? Todas essas passagens aí, viu? Lucas 23, 27. Jesus está subindo com a cruz para ser pregado na cruz. Grande multidão do povo seguia, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Então aqui é sinal de tristeza, de dor que essas mulheres faziam isso, tá? Essas mulheres realmente reconheciam que era algo terrível que estava acontecendo ali. Isso, aqui não quer dizer que elas se culpavam por o que estava acontecendo, mas é sinal realmente de arrependimento. Tá? Oi? Não, é o mesmo sentido.
de tristeza. Do fariseu sim. Fariseu sim. Tá? Muito bem. E aí o versículo 14. Eu vos digo que esse voltou para a casa de Taqueômenos, dedicaiômenos, quer dizer, ele voltou justificado. Do passado até o presente, ele se tornou justo, porque está no perfeito aí. Então vamos pegar algumas passagens aqui sobre justificado. E a primeira é aquela que eu falo 1000 vezes em cada grupo de estudo, né? Então vamos pegar Romanos 3:21. Agora vamos ver a passagem por inteiro, né? Não só o 3:23. Romanos 3, 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Poderia dizer que ele voltou justo momentaneamente? Não, até aquele momento ele é justo. É como a gente sai de confissão. Então você confessa, recebe o perdão, está justificado. Deus colocou a justiça dele dentro de nós. Com possibilidade do humano voltar errado. Sim. Mas isso não quer dizer que a justiça não foi feita. Porque a gente pode desdizer da justiça de Deus. Aí seria um pecado. Tá? Então vamos lá. Agora, porém, independente da lei, do regime da lei, se manifestou a justiça de Deus. Então, em Cristo a justiça de Deus se manifesta. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, todo o Antigo Testamento aponta para essa justiça de Deus em Jesus Cristo. Justiça de Deus que opera através do quê? Pela fé em Jesus Cristo. Então, é a fé em Cristo que nos dá a justiça perfeita. Em favor de todos os que creem, de todos aqueles que têm fé. Pois não há diferença. Esse não há diferença é todos os capítulos 1 e 2 que São Paulo vem arrazoando aqui até esse momento. Visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, da manifestação de Deus. E aí vem 24, e são justificados. Então, ninguém presta, e nós somos justificados não por nós mesmos. O fariseu hipócrita, ele quer ser justo pela própria força. Quem quer ser justo pela própria força é hipócrita. É hipócrita. Tá? Dá uma de santinho. E são justificados gratuitamente. O que é justificados gratuitamente? Oi? Então, nós somos justificados pela graça. O que é ser justificado pela graça? É ser justificado pela graça de Deus e não por nós mesmos. E não por nós mesmos. Mas o fariseu hipócrita acha que ele é justificado por ele mesmo. Ele é que se torna justo, tá? Ele é que se torna justo. E isso daí se torna muito perigoso. E nós podemos cair da mesma maneira, tá? Ele não recorre à lei, né, padre? Oi? Ele recorre à lei para se justificar? Sim. Tanto que ele pega a lei para falar que ele é santo e apresenta a conta para Deus, né? Tá? São justificados gratuitamente. Dikaiomeni doriam. Doriam é por dom, por presente de Deus, tá? Por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus.
Então, é através da redenção que nós somos justificados. Então, é Jesus que nos torna justos, e não nós mesmos, tá? Deus o expôs como instrumento de propiciação, por seu próprio sangue. Isso aqui é uma linguagem sacrificial. Mediante a fé, ele queria, assim, manifestar a sua justiça, pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora, no tempo da paciência de Deus. Ele queria manifestar a sua justiça no tempo presente, para mostrar-se justo e para justificar aquele que apela para a fé em Jesus. Então, aquele que apela à fé em Jesus, esse se torna justo. Tá? Esse se torna justo. Tá? Pega lá Filipenses. Vamos, peraí, vamos antes de Romanos 2, vamos voltar um pouquinho, 2,13. Romanos 2,13. Assim não precisamos ir lá para frente para voltar aqui de novo. Romanos 2,13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Por isso que eu falei que é baseado na lei. Sim, mas cumprir a lei, gente, a gente só cumpre a lei por graça de Deus. Então, mas você não cumpre a lei por si, tá? Pela nossa própria força, a gente não consegue nada. Porque se diz, né, então, isso institui a lei, mas profeta. Sim. 5,9. Romanos 5,9. Quanto mais então, agora, justificado por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então é o sangue de Jesus que nos torna justos. Tá? Vamos ver aqui o que é mais perto para não dar confusão. Atos 13:39. Agora justo dependendo de nós, né? 13, 9? 13:39. É uma frase curtinha, mas que resume tudo, né? Por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Então, através de Jesus, a gente recebe toda a justiça de Deus. Tá? 1 Coríntios 6:11. Eis o que vós fostes ao menos alguns, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Qual que é a importância dessa passagem aí? O que São Paulo agrega a ser justificado em nome de Jesus é o que nós vamos vendo em todas essas outras passagens. Mas o que traz de novo essa passagem aqui? Não só por Jesus, mas por graça do Espírito Santo. Mas tem outra coisa a mais. Qual é?
O que São Paulo equipara a ser justificado? Sem lavar. Em nome do Senhor. Lavado é o batismo? Não. O nome do Senhor nós já vimos em outra passagem. O que ele equipara a ser justificado? Ser santificado, gente. Ser santificado e ser justificado é a mesma coisa. Porque eu tenho a justiça de Deus em mim, eu tenho a santidade de Deus em mim, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Sim. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 9. Aqui fica mais explícito isso ainda, tá? E ser achado nele, em Cristo, não tendo como minha justiça aquela que vem da lei. Aqui é a cara do fariseu. Aqui é a cara do fariseu. Tendo aquela justiça, não aquela que vem da lei. Não é a prática da lei, mas aquela pela fé em Cristo. Aquela que vem de Deus e se apoia na fé. A minha justiça vem de Deus. Aí Deus me torna justo, aí eu vou poder praticar a lei. Tá? Mas não é a prática da lei que vai me tornar justo. Esse é o raciocínio cristão. A justiça de Deus vem em mim e ela se manifesta pelo cumprimento da lei. E não eu vou orgulhosamente tentar cumprir a lei e achar que isso vai me santificar. Por isso que eu falei que, por exemplo, baseado na lei. Sim, e no orgulho da lei, que é o que Romanos 2 vai tratar o capítulo inteiro, tá? Agora voltar um pouquinho para trás. Oi? Posso dizer que eles, pode ser eu, justificavam pela lei? Sim, se achava justo através da lei. O livro anterior é Gálatas, então vamos pegar o capítulo 2 de Gálatas. Gálatas 2,16. Vamos pegar no 15 aí, né? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei. Não. Tá? Mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Versículo 17. E se procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores. Não seria então Cristo ministro do pecado? Genitomé, de modo nenhum. Tá? Quer dizer, é a graça de Jesus, é a fé nele que nos torna verdadeiramente justos. 3,24. Só virar a página aí. 3,24. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé.
Repara esse texto, porque aqui Lutero pegou isso, fez um negócio em cima, né? Quer dizer, esse é um tema caro para São Paulo, tá? Vamos pegar cá a última passagem agora, que é Tito, capítulo 3, versículo 7. E depois Timóteo. A fim de que fôssemos justificados pela sua graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Tá? Mas escuta, justificados pela graça ou justificados pela fé? E agora? É a mesma coisa? Então, eu colocaria de uma outra forma. O que a fé faz com a graça? Primeiro, a própria fé é graça já, né? Mas somos justificados pela fé e justificados pela graça. O que quer dizer uma coisa, o que quer dizer outra? A fé abre as portas para a graça. Exatamente. A fé abre as portas. Então, é pela fé que eu vou receber a justificação. E a graça vem porque as portas do meu coração se abrem e me torna justo. Gente, isso daí tem que estar claro na nossa mente. Tá? Tem que estar claro na nossa mente. Ficou claro tudo isso que eu falei? Não, é a própria misericórdia. Vamos pegar 1 Coríntios 1, 29, que agora é outro assunto. Pois quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Então, aqui que São Paulo fala uma coisa aqui que é, conforme do peregrino, será essa confissão do pecado, ela é necessária. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. Pegar no 27 aí. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. Deus escolheu o cobrador de impostos, não fariseu hipócrita. E o que o mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu a reduzir a nada o que é. E aí vem o 29. A fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. O que quer dizer isso? Fala. Fala, Lúcia. O que você acabou de falar? Só Deus. Ninguém se torna justo. Nenhuma criatura pode se gloriar, que é carromai no mínimo aqui, nenhuma criatura pode se gloriar perante Deus. Tudo que acontece, Deus escolheu aquilo que é os piores para, pela graça, transformá-los. Agora, se você se acha santo e justo, você não vai crescer na vida. Tá? Mas está preocupado em julgar por quê? Porque eu julgando, eu me justifico. Tá? Eu me justifico. Paulo também fala sobre segurar a cruz de Cristo. Sim, é esse capítulo. Aí é a Gálatas 6, né? Tá?
É exato. Mas para falar a verdade, a consequência pior disso é o que é? Eu sou o Deus de mim mesmo. Porque o que o fariseu faz, ficando de pé, ele é Deus dele mesmo. Isso que nós falamos, isso sempre parte do humano. No Sim. humano, para ser justo, Vamos pegar o Salmo, gente? E esse Salmo é o tempo inteiro falando disso também, né? Apesar de ser um hino para a lei, mas é a palavra de Deus na lei. Padre, não vou acrescentar nada, viu? Mas, como sempre, mas a importância de Paulo. Então, gente, não nos esqueçamos nunca. Paulo é fariseu. E ele se gaba por ser fariseu. Então, a gente não pode falar é o fariseu, não, é o hipócrita o problema. Não é o fariseu o problema, é o hipócrita. Tá? Porque quem se fia muito da lei vai cair na hipocrisia. Né? Tá? Então vamos lá? O hipócrita se justifica mais ainda? Não, o hipócrita ele torna a lei serva dele, para ele aparecer para os outros, para ter uma fachada de santo. Aí é terrível. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, porque me acha grande despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação, e cumpre os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Confiantes no amor do Pai, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças